Vamos lá, então, para a nossa segunda edição do nosso Conexão e Carreira, um especial que a gente está fazendo nesse período ainda em alusão à questão, ao Dia do Empreendedorismo Mundial Feminino. Tivemos aí a participação da Letícia e agora da Paula, que vai falar para nós de um tema também muito interessante relacionado a questões legais referente à aposentadoria, tanta gente que também busca uma segurança nesse sentido, mas às vezes não sabe os caminhos por estar fora do Brasil, como que isso funciona. A Paula hoje vai dar para nós todas as diretrizes. E lembrando que a gente está numa semana também de muitas comemorações, estamos aqui nesse encontro hoje, mas amanhã temos um novo encontro e também vai ser muito bom estar com vocês lá. Mas antes, a gente vai focar aqui para aprender um pouco mais com a Paula. A Paula aí vai discorrer do assunto que ela trouxe para nós durante uns 30 minutos e, posteriormente, a gente tira algumas dúvidas. Ou, Paula, você prefere já ir comentando alguma dúvida que venha a surgir durante o que você for falando? Como que você prefere? Olha, se quiser perguntar enquanto nós vamos conversando, fica um bate-papo, fica mais gostoso, né? Então, fiquem à Ótimo. vontade para questionar, enfim, para colocar as dúvidas aqui. Ótimo. Então, se preferirem, podem levantar a mão, ou então colocar no chat, se preferir, o que for melhor. De repente, se você puder colocar no chat, é interessante, que aí dá tempo da Paula ver e parar ali num time legal para poder responder a pergunta, e de repente dá tempo dela concluir algum raciocínio que esteja em ação. Tá bem? Então, Paula, agora está contigo. Ah, muito obrigada. Primeiro, Vera, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar no clube, né? Muito bom a gente poder partilhar aqui com essas mulheres tão inteligentes, tão tops, né? De lugares tão diferentes do mundo. Isso é muito bacana para todos nós. E a minha ideia hoje é tratar sobre planejamento migratório de uma forma geral. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de tudo isso e de algumas questões que os imigrantes, as pessoas que estão fora do país, precisam se preocupar, questões especificamente legais. Né? A gente vai fazer uma abordagem geral, mas sempre focando no aspecto legal. O que, que é importante a gente se preocupar no curso da migração e quais são os pontos que são muito discutidos, que são assim cruciais para que a gente tenha aí uma migração tranquila, né? Porque é um momento tão difícil, tão cheio de dificuldades, obstáculos e tudo mais. Então, quanto mais nós tivermos um planejamento e quanto mais nós tivermos condições para enxergar esse planejamento, melhor para todos nós, né? Então, quando a gente fala de migração, existem alguns pontos que nós temos que nos preocupar. Primeiro é a segurança jurídica, depois a segurança financeira e a emocional. A segurança jurídica é o ponto que eu vou dar ênfase, porque nós temos sempre que nos preocupar com isso, né? Como é que eu vou fazer para iniciar meu processo migratório? Como é que eu vou adotar essas providências? Ou no curso do meu processo migratório, quais são as medidas que eu devo adotar? Então, eu gosto de tomar esse cuidado, eu gosto de enfatizar isso, porque as pessoas muitas vezes acreditam que elas podem chegar no local e depois ir ajustando as questões. E óbvio que às vezes até é possível, mas é muito mais difícil se você chegar e tomar providências do que se preparar e ter lá todo um caminho muito mais ajustado para que você tome as providências necessárias. Então, o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar é sempre ter o status migratório regular, sempre se certificar, né, que você está nos termos da lei de imigração, que você adotou todas as providências para visto, permissão de trabalho, residência permanente, o que for necessário em razão disso, né? O outro aspecto é documental. O que, que eu tenho que observar? Quais os documentos que eu preciso ter? O que, que é importante para eu validar diploma? O que, que eu preciso de certificado para minha atividade profissional? Então, esse é um outro ponto que é importante você ter os documentos em mãos, é importante você já ir com isso pronto, né? São pontos que se destacam, por quê? Porque a ausência deles podem
atrasar muito a sua vida, pode te criar muitos obstáculos. Depois, um outro ponto que eu sempre abordo é o conhecimento da legislação local. Lógico que, a barreira do idioma, ela é grande, né, no início, então ultrapassar a barreira do idioma é o primeiro passo. Feito isso, você tem que conhecer qual é a lei, qual é o regramento que você tem no país, né. Então, é importante a gente se familiarizar com os direitos e deveres, é importante a gente se familiarizar com a legislação trabalhista, com a questão tributária, com o mecanismo da saúde, né. Eu vejo, por exemplo, no Canadá, a gente tem muita gente reclamando, né, da questão da saúde, é muito comum a gente reclamar disso, né. Só que existe o aspecto de você conhecer o sistema também, né, o sistema tem falha, em qualquer lugar do mundo a gente vai encontrar sistemas com falhas, mas a questão é, como é que eu me familiarizo com isso? Porque certamente quando eu vou abordar o sistema de saúde de um determinado país, ele não vai ser igual ao do meu país, eu não vou ter as mesmas características, nem as mesmas condições. Então, por conta disso, eu preciso me familiarizar com essas questões. O outro aspecto é você se familiarizar com a legislação trabalhista, né, e eu digo se familiarizar, porque a partir do momento que você vai desenvolver uma atividade profissional como empregado, você precisa saber o que que você tem direito e o que que você não tem, como é que funcionam as suas horas ou não, né. Então, isso é extremamente, importante e necessário no exercício da atividade profissional. Eu preciso saber quanto vale a minha hora, o quanto eu tenho que ganhar, o que é razoável, né, quanto que vai incidir de imposto sobre a minha hora de trabalho. Então as pessoas acabam desconhecendo e se deixando levar pelas situações. Isso não é o razoável é nós conhecermos o que a legislação diz e conhecermos os caminhos para isso, né. Então, lógico que quando você, desconhece, você fica muito mais sujeito a ser enganado. E ser enganado num país onde você está contando com outras questões, acaba sendo mais simples. Mais simples você ser enganado e o peso disso é muito maior, né, porque você está sozinho, você está com o suporte da sua família, então essa questão acaba sendo, assim, um tanto quanto mais dificultosa, né. E um ponto, né, um outro ponto que eu sempre digo é: vai sair do país? Faça o seu planejamento tributário, faça o seu planejamento previdenciário. E quando eu falo de planejamento tributário, não quer dizer que você vai precisar contratar o super tributarista para isso, não. Você precisa saber, na verdade, o que que você vai pagar de imposto, como é que funciona a sua questão no país, como é que funciona a sua questão no país no seu país de origem, né? Então, como você fica, você vai efetivamente tomar uma providência em relação a uma saída definitiva? Você tem patrimônio? Você vai ter negócios no seu país de origem? Como é que fica a sua condição naquele país? O país que você optou por viver tem acordo de tributação? Como é que funciona o acordo? Em que condições você vai poder se utilizar dele? Então, tem todos esses aspectos que são absolutamente importantes também para a sua organização pessoal, né? Então, essa organização pessoal que eu falo, ela está dentro do planejamento migratório. Tudo isso você consegue, levantar num primeiro momento, quer dizer, você consegue inclusive montar um documento para você nesse sentido, né, e eu tenho clientes que me pedem esse documento montado para que a gente possa, preparar, né. Tem gente que está se preparando 2 anos para migrar, e sim, vai lá com o documento na mão, já sabe o tipo de imposto que vai incidir, se ele tiver um emprego, sabe o tipo de imposto que vai incidir se ele tiver um negócio. Então, a pessoa fica pronta, na verdade, para tomar a decisão mais acertada possível, né, para sua nova vida, para sua vida no novo lugar. E o outro ponto, que é o ponto que eu gosto de enfatizar, é a questão, previdenciária. Então, quando a gente fala do aspecto previdenciário, o primeiro aspecto, o primeiro ponto importante é, em regra, é possível você se aposentar em 2 países. Essa é a regra geral. Então, o Brasil tem um sistema previdenciário próprio que permite, quando você sai do país, você continuar fazendo a sua contribuição previdenciária. Então, se você pode continuar fazendo a contribuição previdenciária no Brasil, você precisa simplesmente analisar
qual é o caminho para você contribuir no país que você está se direcionando. Então, se eu optei, por exemplo, eh, ir para Portugal, o que, que eu vou fazer? Opa, eu verifico o sistema português, como é que funciona em Portugal a questão da aposentadoria. E ali eu vou passar a contribuir a partir do momento que eu tiver a minha atividade profissional naquele local. Né? Então, isso vai me dar a oportunidade de ter aposentadoria em dois países. E, por óbvio, eu não preciso deixar de contribuir com o Brasil. Claro que eu vou verificar o quê? Bom, eu estou no momento de transição, os valores de aposentadoria podem diminuir? Podem. Você tem mecanismos para contribuir com valores mais baixos? Tem. Então, o Brasil cria condições para que você continue contribuindo. E se você pode contribuir, você vai esperar o quê? Você vai verificar a sua condição, vai fazer um planejamento previdenciário e, a partir daí, você sabe quando você se aposenta no Brasil. Eu tive alguns casos de aposentadoria onde as pessoas já estavam com todos os requisitos para se aposentar completos, inclusive a idade, e não sabiam. Simplesmente sabiam que podia se aposentar no Brasil e já tinha ido para outro país. Quer dizer, aquele valor de aposentadoria é um dinheiro que vai entrar para você, que vai te ajudar às vezes nesse momento, né? E óbvio que o dinheiro entrando sempre nos ajuda de alguma forma, e sabia que podia ter esse benefício. E por outro lado, eu também vi pessoas que me falaram assim: puxa, mas eu tinha um rendimento super alto no Brasil, eu parei a minha contribuição e a partir daí o que, que aconteceu? A partir daí eu me perdi com o benefício, passei a receber muito menos porque deixei de contribuir. Então, na verdade, quando eu começo a criar um planejamento para minha saída e para o exercício da minha atividade, eu crio caminhos que vão me facilitar a condição dessa transição, né, que as pessoas acabam passando. Porque é óbvio que mudar de país não é um caminho simples, né? Não é uma coisa muito tranquila. E o que, que você precisa ter? Planejamento. O planejamento vai te dar o melhor foco, o melhor caminho para desenvolver isso. Então, quando eu digo, olha, aposentadoria, o que, que eu faço? Ah, eu tenho aqui o meu tempo de contribuição suficiente, eu já tenho a idade, enfim, eu atendi a carência. Ah, atendeu tudo, peraí, então eu já posso pensar em me aposentar. Né? Então, é importante analisar essas condições, adotar as providências e considerar, né, a possibilidade de saída. Tudo bem? Olha só, já tem pergunta aqui da Adriana, da Adriana e da Nathalie. Como decidir dar a saída permanente do Brasil? E por que isso é benéfico? Olha só, a saída definitiva, Adriana, ela é voltada para quem não tem mais patrimônio e não tem mais negócios no Brasil. Então, se eu não tiver mais nada vinculado ao Brasil, o que, que eu faço? Eu digo, olha, Brasil, eu já não quero mais um relacionamento com a Receita aí. Eu estou cancelando meu relacionamento com a Receita, por quê? Porque eu já não tenho mais nenhum tipo de vínculo nesse sentido. E aí eu posso pensar em fazer a declaração definitiva, né, a declaração de saída definitiva do país. Então, você rompe o vínculo fiscal que você tem com o país, né? Lógico, posso voltar? Ah, fiz saída definitiva, agora abri um negócio que vai me vincular com o Brasil. Posso voltar? Pode. Então, é sempre possível você retornar. Quando você encerra esse relacionamento fiscal, você não paga mais imposto de renda no Brasil, né? Então, esse é um ponto interessante. Mas também você tem que observar que quando você precisa de alguma providência, por exemplo, bancária, você tem que ter uma conta especial. Então, essa conta especial tem lá uma série de encargos maiores, né? Mas é perfeitamente possível você fazer a saída definitiva se dentro do seu planejamento migratório você já estabelecer que você não vai ter mais vínculo fiscal com o país, ou seja, eu não tenho patrimônio, eu não tenho recebimento, eu não tenho relação fiscal que vire imposto para o Brasil. Então, eu não preciso receber no país que eu estou, por exemplo, não preciso receber no Canadá para falar o quê? Olha, agora eu vou declarar também no Brasil, né? Porque se você tiver o vínculo, você tem a obrigação de continuar declarando. Tudo bem? Então, essa é a condição, esse é o raciocínio que você tem que ter em razão da saída definitiva. Aí vem a pergunta.
Mais alguma coisa, Adriana? Eu fiz uma pergunta, mas não apareceu, foi direto para a Ediane. Eu posso te perguntar? Claro. É sobre a tributação de 25%, da renda, para as pessoas que saíram do Brasil, né. Isso Uhum. realmente caiu ou Caiu. é isso que eu queria saber? Estou tão Caiu. maravilhada. E olha, eu vou te dizer mais, existe uma ação judicial onde a gente pede a devolução dos valores que você pagou indevidamente. Então, esse é um outro caminho, pelo menos os últimos 5 anos que você pagou esses 25%, se pagou, né, se enquadrou dentro dessa condição, você pode reaver esse valor de imposto. Então, é, é de fato uma situação que já foi sedimentada nesse sentido, né? A gente teve lá o, não me falha a memória, é o tema 262, que foi do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o critério da não obrigatoriedade do pagamento dos 25%. Tá ótimo, obrigada. Por nada. Vera? Em continuação a esse raciocínio que a Adriana levantou, e no que diz respeito à declaração de imposto de renda, mesmo eu estando em outro país e não gerando renda dentro do Brasil, estando ali com contas digitais só por mínimas transações, essa questão da declaração do imposto de renda, ela está limitada, digamos assim, ela está condicionada a um valor de transação específico, correto? Eu vou declarar só se eu tiver X valor, enfim, me explica um pouco melhor essa É, parte. então, na verdade, cada situação, existem várias, como é que fala? Várias linhas de recolhimento de imposto, né? Então, você tem valores estabelecidos conforme a renda que você tem. Agora, quando eu estou vinculada ao Brasil, quando eu tenho meu rendimento no Brasil, evidente que eu tenho que declarar. Mas quando eu sou residente fiscal e tenho valores advindos do exterior, eu tenho que declarar também. Então, esses valores advindos do exterior têm que ser declarados no Brasil, teoricamente. E, lógico, se atender determinada faixa, né? Então, existem as faixas que o Brasil estabelece para que você faça esse tipo de declaração. E aí, a incidência de imposto de renda. Aí você vai falar, Paula, mas vai incidir sempre? Nem sempre. Por quê? Porque aí eu analiso o acordo de bitributação que eu tenho com o país para saber da incidência ou não. Então, são situações que vão divergindo conforme a, conforme o freguês, digamos assim, né? Então, conforme a situação do freguês é que o Brasil vai cobrar ou não imposto. Mas a questão é, você tem que saber o quanto vale a pena ficar sujeito a isso. Por quê? Se você tiver um patrimônio no Brasil que você ainda mantém com algum tipo de rendimento, é evidente que você não precisa fazer saída fiscal, é evidente que você pode manter tudo isso, né? E talvez para você seja muito mais favorável, inclusive pagando imposto. Por quê? Porque o acordo de bitributação acaba me dando algumas isenções ali na frente que fica tudo certo. Agora, se você não tem nada, não tem mais nenhum vínculo com o país, para que você vai ter o trabalho da declaração para ficar sabendo se você vai usar, passar nervoso para esperar o momento da declaração e tudo mais, né? Então, você pode fazer a sua saída definitiva e você fica desvinculado com aquilo. Tudo bem? Então tá. Certo. Bom, falamos. Tem mais uma pergunta aqui que eu queria verificar. Da Nathalie, né? Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Nathalie, então tá bom. Nathalie, vamos lá. Quanto tempo de planejamento, em termos gerais, em média, é recomendado até a migração de fato? Olha só, o ideal é que você esteja pronto antes de sair do Brasil. Por quê? Se você estiver pronto com 6 meses antes da sua saída, você consegue tomar todas as providências que serão exigidas no momento da sua saída, no momento da sua transição. Então, eu já estou pronta, significa que eu já sei quais os documentos que eu tenho que providenciar, qual é o caminho que eu tenho que seguir, o que é importante para mim. Então, com tudo isso pronto, fica muito mais tranquilo para você poder efetivamente fazer a sua transição para outro lugar. Certo. Tá bem? O que mais? Vamos lá. Seguindo aí a nossa questão do planejamento previdenciário.
eu queria abordar mais algumas questões em relação ao planejamento previdenciário aqui, para vocês terem uma ideia do quanto isso é importante e necessário, né? Então, quando eu falo de planejamento previdenciário, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que, primeiro aspecto eu tenho que saber o quanto eu contribuí no Brasil. Por quê? Porque eu posso muitas vezes me utilizar de acordo bilateral. Existem muitos países, nós temos 17, 18 países que têm acordo com o Brasil. Isso significa o quê? Que eu posso me utilizar de tempo de trabalho no Brasil e de tempo de trabalho no exterior. Junto esses períodos e consigo o meu benefício previdenciário. Gente, óbvio que isso não é um milagre, isso daqui não é uma coisa muito boa, não. O acordo previdenciário, ele acaba sendo utilizado somente em situações excepcionais. Então, nem sempre eu vou me utilizar do acordo. Por quê? Porque o ideal, né, e o mundo perfeito significa o quê? Ter direito a 2 aposentadorias. Então, quando eu falo de ideal, eu estou falando, olha, é legal que eu tenha a aposentadoria do Brasil e é legal que eu tenha a aposentadoria do país ao qual eu estou me dirigindo, né? Então, usando essas duas, eu faço eu deixo a minha situação financeira um pouco mais tranquila, né? Então, quando eu trato disso, eu acabo criando uma condição muito mais tranquila, muito mais razoável, né? Mas é óbvio, eu preciso criar esse mecanismo, eu preciso saber o tempo que eu contribuí, eu preciso saber quando eu vou me aposentar, quais as exigências que o INSS tem para isso. Então, é importante estar pronto com isso. Eu costumo trabalhar com planejamento previdenciário. E a partir daí, eu mostro o quê? Eu mostro para a pessoa qual é a condição dela, quando ela vai se aposentar, em que momento ela vai se aposentar, inclusive o quanto ela vai receber, né? Olha, vai se aposentar tal dia, e a gente consegue chegar no dia exato da aposentadoria e qual o valor exato que ela vai receber. Então, tudo isso é possível levantar. Inclusive, a gente consegue pensar num planejamento considerando assim, bom, e se eu aumentar a minha contribuição? O quanto isso melhora para mim? E se eu não aumentar? Eu tive clientes que ao fazer a análise da aposentadoria, a gente optou por baixar o valor. Por quê? Porque o que ele estava recolhendo era um valor além que não ia afetar a aposentadoria dele no final. Ou seja, valia a pena recolher menos para ganhar a mesma coisa do que ele estava planejando naquele momento. Então, tudo isso, e esse cliente me falou assim: puxa, mas se eu parar aqui, já pagou a tua consultoria, né? Quer dizer, eu estou saindo no lucro mesmo, porque ele ia diminuir o valor e ele dizia que com a diminuição do valor ele já estava pagando o que ele tinha gasto com honorários comigo. Então, esse é um ponto bem interessante, facilita a vida da pessoa e faz com que ela economize também, né? Em alguns casos, claro. Em outros, a pessoa optou por aumentar os valores, por quê? Porque para ela era interessante ter uma aposentadoria ao final muito mais alta. Então, são situações que nós vamos analisando e vamos criando, né, melhorias para a nossa vida, né? Quando eu falo de vida de imigrante, eu estou considerando todas as dificuldades que as pessoas acabam encontrando nesse caminho, né? E nesse caminho a gente pensa o quê? Olha, abrir um negócio não é uma coisa simples, e aí eu tenho o quê? Várias etapas para essa providência. Eu tenho que considerar o que eu eu tenho que planejar isso, né? O quanto eu vou, como eu vou trabalhar, o que eu posso vir a receber, o quanto eu vou gastar com isso, quanto tempo eu vou ficar sem ganhar, né? Então, eu tenho vários caminhos nesse sentido que acabam aí favorecendo a ideia de fazer um planejamento. Então, o planejamento acaba nos ajudando muito em relação a isso, né? Acaba criando aí uma série de situações que vão efetivamente nos favorecer. Que mais? Eu Um outro ponto do planejamento que eu penso que é importante é fazer revisões periódicas. Muitas vezes a gente tem lá uma ideia específica, né? E acaba pensando no quê? Puxa, e se eu mudar aqui, como é que fica? Muitas vezes essas mudanças são interessantes. Então, as revisões periódicas no planejamento ajudam muito, né, a pessoa a ter um certo equilíbrio, né?
Lógico que quando a gente fala de segurança jurídica, né, como eu estou falando aqui para vocês, nós temos um emaranhado de questões que nós precisamos. Tributa dividendos, mas não tributa lucro. Se a gente, ao invés de jogar como dividendos, jogar como lucro, todo o dinheiro que ela ganhou lá da Misfit vai vir sem impostos. Então, sem cobrança de impostos. Então, tem que tomar cuidado com o caminho que a gente vai adotar nesse sentido. Né? Então, Paula, o acordo vai fazer essa análise. Preciso marcar um horário com você. Tem muitas perguntas. Eu estou à disposição. Você sabe disso. Vou marcar. Mais alguma pergunta? Vera, mais alguma colocação? Pelo visto, por hora, estamos todas entendidas, digamos assim. Então, acho que a gente pode ir se encaminhando para finalizar. Últimas considerações, Paula, a respeito dessa troca que nós tivemos aqui hoje. Bom, o que a gente tem que pensar? Como eu disse para vocês, o planejamento é a chave, né? Quanto mais planejado, quanto mais organizado nós estivermos em relação às questões migratórias, mais fácil a nossa vida fica, né? É mais tranquilo de solucionar os problemas que nós vamos enfrentar. E sim, nós sempre enfrentamos problemas quando se trata de migração, né? É uma montanha-russa, né? Na verdade, cheia de questões que se discute, que, enfim, a gente acha que tem uma solução, muitas vezes não é a correta. Então, o planejamento, a flexibilidade do planejamento, as análises são absolutamente importantes. Eu estou à disposição para discutir, para a gente conversar, para trocar ideia, né? A Rose e a Adriana sabem aqui, que me conhecem, e, enfim, o que vocês acharem de necessário conversar é importante, né? Para trocar ideia, para fazer ajustes, para deixar tudo o mais acertado possível, né? E como orientação, organizem-se, planejem, criem caminhos, né? Da melhor forma possível para que você esteja sempre com um passo à frente, né? Daqueles problemas que a gente acaba encontrando, né? E acabam cruzando o nosso caminho. Eu costumo dizer que conhecimento é a chave da sobrevivência, né? Então, quanto mais a gente conhece sobre o assunto, mais a gente consegue sobreviver tranquilo. Ótimo. Obrigada, Paula. Que ótimo. Imagina! Super esclarecedor. Eu tô aqui cheio de coisa. Ai, meu Deus, tem que ver isso, tem que ver esse documento, tem que ver. Porque isso que é o negócio. Você falou, se planeja do Brasil. Ninguém mais está no Brasil, já está todo mundo fora. Agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Exato, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. A gente por isso que eu falo, preparar ajuda, mas é claro que retomar também ajuda, Adriana. Retomou, você organiza e depois você esquece daquilo. Quando você vai para o Brasil, você não vai mais para pegar nenhuma fila, né, de INSS, de órgão público. Você vai para aproveitar porque já está tudo ajustado, né? Ótimo, isso aí, então. Paula, mais uma vez, em nome do clube, muito obrigada pela tua partilha aqui hoje, foi muito rica. Acho que todas que estão aqui não têm dúvida do quanto você entregou de conteúdos e informações importantes e que fazem realmente diferença na nossa vida, tanto, né, usando esse gancho final seu, tanto para a gente usufruir melhor os momentos, não ter que ficar presa a tantas questões legais, como para que todo o processo legal que seja, ele flua de forma mais fácil, de modo que ele tenha sido planejado antes, então, com certeza, os caminhos vão ser menos desafiantes. Muito obrigada a Ah, que bom. você. E obrigada Eu que também a todos agradeço. vocês que estiveram aqui, gente. Obrigada, foi muito bom. Obrigada, Vera. Muito obrigada mesmo. Eu começo agora, em janeiro, um curso falando sobre esses direitos de uma forma geral para advogados. E, na sequência, eu quero abrir um curso falando sobre direitos, mas não de uma forma tão profunda, de uma forma muito simples, para as pessoas de uma forma geral, né, no âmbito trabalhista, previdenciário e fiscal, mas voltado para o Canadá. Então, esse é um dos meus projetos para 2025. É orientar as pessoas, é deixar disponível, é ter na plataforma lá todas as informações para que a pessoa consiga organizar a vida, fazer o seu planejamento e ter a noção, né, de quais os direitos que tem
no país, né? Como é que ela vai poder agir em relação a isso. Não tenho dúvida que os seus projetos vão se concretizar com bastante sucesso e que você vai conseguir ajudar bastante gente, porque já dá para perceber isso, esse propósito nesse trabalho, nessas ações que você quer realizar, ajudar as pessoas. E isso é muito importante a gente ter em mente, que o conhecimento que temos, ele é capaz sim de auxiliar outras pessoas, de até mesmo mudar vidas e impactar outros. E é importante que a gente continue fazendo. É isso mesmo. Muito obrigada e até a próxima.